Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre como curar doença de Crohn e como curar a retocolite ulcerativa, como curar as doenças inflamatórias intestinais. Provavelmente você já vê logo na sua cabeça, não tem cura, essa doença não tem cura e você está obrigado a tomar corticoides o resto da vida, imunossupressor, tá? Mas nesse vídeo eu vou mostrar para você que isso não é verdade, ok? Então, antes de continuarmos o nosso vídeo, eu já lhe convido para você se inscrever aqui embaixo no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e nenhuma das nossas notificações, ok? E vamos para o nosso vídeo. Eu acho que você não deveria deixar de se inscrever, já que é um assunto tão importante, principalmente se você tem alguma doença inflamatória intestinal ou tem algum parente que tenha alguma doença inflamatória intestinal, tá bom? Então, basicamente, pessoal, nós vamos falar sobre algumas doenças inflamatórias intestinais, tá? Como a doença de Crohn, como a retocolite ulcerativa, tá? Nós temos também a colite, tá? Apenas colite, temos a diverticulite, tá? Mas eu quero frisar na doença de Crohn e frisar na retocolite ulcerativa, tá? Já que essas doenças são as mais destacáveis quando se fala em doença inflamatória intestinal, tá? Então, antes de mais nada, vamos entender o que é a doença de Crohn e o que é a retocolite ulcerativa, tá? Eu estou segurando aqui o fone para vocês me ouvirem bem, ok? Então vamos lá. A doença de Crohn, pessoal, é uma doença inflamatória intestinal que pode acometer da boca ao ânus, qualquer parte do sistema digestivo, tá? Mas ela tem características onde ela ataca principalmente a parte do ilho terminal, tá? Que fica ali perto do apêndice. Então as pessoas que têm doença de Crohn geralmente sentem uma dor aqui do lado do umbigo, do lado direito, tá? Uma dor forte e às vezes pode estar relacionado com apendicite ou não. A doença de Crohn também causa uma dor do lado esquerdo do umbigo, tá? Na parte inferior, uma dor muito forte, tá? Então a doença de Crohn ela geralmente acomete uma parte do intestino delgado e uma parte do intestino grosso, tá? Já a retocolite ulcerativa ela é uma doença inflamatória intestinal que acomete ali principalmente a parte do intestino grosso, a parte do reto, tá? E por isso que as crises de retocolite ulcerativa, as dores são intensas, né? Principalmente ali no reto, uma dor perfurante mesmo. E a dor geralmente é embaixo do umbigo, próximo da bexiga, tá? Por ser próximo desses órgãos, ok? Então, pessoal, muitas pessoas que têm doença de Crohn, às vezes têm colite, tá? Outras pessoas que têm colite têm doença de Crohn. Outros não têm, outros só têm apenas uma doença inflamatória intestinal, tá? Então são doenças que atacam muitas pessoas, né? E quais são os outros sintomas que a gente pode citar? Emagrecimento, prisão de ventre está relacionado, diarreia, fezes com sangue, fezes escuras, né? Já que as fezes escuras sinalizam um sangramento interno, ok? Então, as pessoas que têm problemas de doença inflamatória intestinal geralmente têm fezes escuras, fezes com cheiro estranho, fétido, tá? Então, esses são os sintomas básicos: emagrecimento, frio. As pessoas geralmente sentem um frio maior do que as outras, porque, querendo ou não, essas doenças elas atrapalham a temperatura, né? E as pessoas sentem mais frio do que as outras, até porque estão emagrecendo, né? E por emagrecer vão sentir mais frio do que os outros também, e sem falar a questão da tireoide. Então, pessoal, cada vez mais essas doenças estão com uma frequência muito grande, né? E você com certeza conhece alguém que tem uma doença inflamatória intestinal que teve que fazer uma cirurgia e tirar uma parte do intestino grosso, uma parte do intestino delgado, né? E colocar aquela bolsinha, né? Infelizmente, o tratamento convencional para as doenças inflamatórias intestinais é realmente o uso de corticoide, imunossupressor e também cirurgia, tá? Porém, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre como curar essas doenças de forma natural
com mudanças de hábitos alimentares. E eu tô aqui para dizer que é possível sim, tá bom? Vamos lá. Essas doenças, pessoal, elas são consideradas como doenças autoimunes, tá? Eu já tenho vários vídeos no canal aqui onde eu falo sobre as doenças autoimunes em geral, ok? E eu peço que você assista, aproveita mesmo o máximo aí, porque nós somos um dos canais que mais falamos sobre as doenças autoimunes. Nós temos uma playlist aqui com mais de 20, 25 vídeos aqui falando sobre doença autoimune, quais alimentos prejudicam e etc, tá? Então, pessoal, a maioria das doenças autoimunes, maioria mesmo, elas têm características, causas muito parecidas, ou seja, as causas são iguais. Então, se a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa é uma doença autoimune, então, logo, a fisiopatologia dessas doenças vai ser semelhante a um lúpus, entendeu? Vai ser semelhante a uma esclerose múltipla, como também as outras doenças autoimunes. Por que o vai ser semelhante? Porque as causas, as origens das doenças autoimunes são as mesmas, que é o intestino arrebentado, intestino hiperpermeável, que são as toxinas, que são a disbiose, tá? Que é um desequilíbrio das bactérias intestinais. E nós, infelizmente, nós já nascemos com essa disbiose, porque a maioria de nós nascemos cesáreo. As crianças que nascem cesáreas e não são amamentadas, geralmente, na maioria dos casos, 80, 95% dos casos, essas pessoas vão ser adultos alérgicos, que vão ter asmas e vão ter doenças autoimunes e etc, tá? Então, vários estudos têm mostrado exatamente isso, que a disbiose, o desequilíbrio das bactérias do intestino começa quando a gente nasce. Por isso que as pessoas que nascem normal e são amamentadas, elas são muito mais saudáveis do que aqueles que nascem cesáreos e não são amamentadas, entende? Então o problema começa lá no início, pessoal, né? Aí às vezes a gente acha, eu tô com doença autoimune e eu não sei como é que surgiu. Tem como saber, sim. Os médicos infelizmente não estudam como deveriam, e aí fica dizendo que a doença autoimune não tem causa, que não sabe a causa, que é idiopático. Idiopático o quê, rapaz? Vai estudar, né? Você vai entender as causas, né? É chamado em inglês, um termo chamado Leaky Gut Syndrome, tá? Que é a síndrome do intestino hiperpermeável. Quando há uma disbiose, quando seu intestino está todo inflamado, acontece uma resposta imunológica anormal, e aí a gente começa a desenvolver alergias, doenças autoimunes e por aí vai, entendeu? Então tudo isso tem explicação e nós podemos entender, tá? Então esse vídeo aqui a gente vai falar mais para as pessoas que têm Crohn e retocolite ulcerativa, mas vai servir para todo o autoimune, tá bom? Então vamos lá. Como curar o Wellington dessas doenças autoimunes inflamatórias intestinais? Vamos lá. Vamos entender isso aqui. A primeira coisa, pessoal, eu acredito que é essencial, e não é eu que acredito, é a literatura que diz, é a ciência que diz, tá? Que se fosse apenas o que eu acredito, não valeria a pena, tá bom, pessoal? Então, o primeiro alimento que você tem que tirar... Wellington, quer dizer que para mim curar eu tenho que tirar alimento? Tem. Tem sim. Sabe por quê? Porque se você não tirar alguns alimentos, você vai continuar inflamando seu corpo, inflamando seu organismo, e aí? Você acha que tomar corticoide vai resolver um problema que você está contribuindo para ele aumentar? Vou dar um exemplo. Corticoide tem um objetivo, né, imunossupressor tem um objetivo de quê? Fazer com que o seu sistema imunológico seja abatido, né? Ele vai suprimir o sistema imunológico, entendeu? Mas se você continua comendo aquilo que inflama você, aquilo que deixa o seu sistema imunológico hiperativo e disfuncional, se você continua ingerindo isso, pessoal, faz sentido, né? Então tem muitas pessoas que têm não apenas Crohn, não apenas retocolite ulcerativa, mas tem outra doença autoimune, aí fica tomando corticoide, mas não tira os alimentos inflamatórios, que é isso que eu vou falar para você aqui. Que é isso que eu choquei para a vida e entendi que os alimentos eles têm um impacto enorme, pessoal, na nossa vida, tanto para a saúde como para a doença, entendeu? Então os primeiros alimentos aqui que a gente tem que tirar para curar Crohn e retocolite ulcerativa é o glúten, é o leite e o açúcar, assim como nós precisamos tirar esses alimentos para curar as outras doenças autoimunes, tá certo? Então, quando eu digo curar, eu estou falando, me referindo exatamente à remissão de sintomas, ok? É igual você pegar uma pessoa que tem câncer e ela pode ter uma remissão do câncer, tá? Então, você não é obrigado a viver o resto da vida tomando
corticoides, imunossupressor. Você tem que apagar o fogo é a inflamação. Como é que você vai combater essa inflamação? Tirando os alimentos inflamatórios e fazendo outras coisas que você precisa fazer. Inflamação é algo muito complexo, tá? Vou dar só um exemplo para você entender. Agrotóxico contribui para a inflamação. Cloro, flúor, que está na água, que está na pasta de dente, que está nos cosméticos, tá? Contribui para a inflamação, que intoxica nossas células, nosso organismo e aumenta a inflamação crônica, tá? Então, pessoal, o buraco é mais embaixo, tá? Então, por isso que para tratar um problema de saúde a gente tem que ser radical. Então, o glúten, ele de fato causa uma inflamação digestiva, tem cientistas falando isso, exatamente isso, que o glúten ele causa uma desbiose em todas as pessoas, tá? Uma pessoa saudável, ele causa desbiose em média de 12 horas. Uma pessoa doente, não, essa desbiose dura mais. E aí é um problemão, entendeu? Então se você já tem uma doença autoimune, fica longe do glúten, meu filho. Glúten, ok? Leite e açúcar, ok? Leite não é exatamente por conta da lactose. O leite é por conta da caseína, que é uma proteína que está presente no leite. Então você tem que ter esses alimentos para melhorar, entendeu? Mas não para por aí, pessoal. Para você curar a síndrome de Crohn, retocolite ulcerativa, você vai ter que retirar os grãos. Os grãos estão cheios de lectinas. E quando eu digo grãos, eu estou falando aqui dos cereais. Eu posso incluir os cereais sim. E tem base científica porque eu estou falando, ok? As leguminosas, tá? Você pode fazer o teste de sensibilidade. Você vai ver quais os alimentos que estão prejudicando você, tá? E aí você tem que tirar os alimentos e depois você vai reinocular. Vai colocar novamente os alimentos para ver quais alimentos dão certo para você, entendeu? Então, pessoal, é importantíssimo isso. Para você curar Crohn, retocolite ulcerativa, tirar glúten, tirar leite, tirar açúcar. Nada de açúcar de mesa, nem pensar, tá? Açúcar causa desbiose, açúcar ajuda a síndrome do intestino irritável a piorar, entendeu? Inflama o nosso intestino, alimenta as bactérias ruins e por aí vai, tá? Então, vem os grãos. E os grãos incluem as leguminosas, que é feijão, ervilha, grão de bico, tá? Esses alimentos eles possuem lectinas, que são antinutrientes. Se você já tem uma doença autoimune, se você está com Crohn ativo, retocolite ulcerativa ativa, você tem que tirar esses alimentos, pessoal, tá? Ou seja, para tratar uma doença, muitas vezes nós temos que tirar alimentos que são considerados saudáveis, para que nosso corpo tenha tempo para se recuperar, entendeu? Então, vamos lá. Para curar, nós temos que tirar esses alimentos, depois ver quais alimentos nós toleramos, entendeu? É a tolerância, é a carga de tolerância. Outras dicas aqui para você curar retocolite ulcerativa e síndrome de Crohn. Cuidado com as fibras. Isso mesmo, cuidado com as fibras. Nós ouvimos de muitos nutricionistas e profissionais, consuma muita fibra, isso é bom para a saúde, é bom para o intestino. Então a gente já tem logo na mente, fibra é bom para o intestino. Ok, é bom? Sim, tem base científica? Tem, claro, óbvio. Porém, se você já tem um problema de saúde, se você já tem uma doença autoimune e seu intestino está inflamado, está arrebentado provavelmente, você pode ter um SIBO, que é um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, tá? E quando você consome fibras, principalmente em excesso, você vai fermentar, ok? Isso vai causar distensão abdominal, inchaço, dor, gases e etc. Tá certo? Então, por isso que muitas vezes nós temos que diminuir as fibras para tratar um síndrome de Crohn e uma retocolite ulcerativa. Diminua as fibras, entendeu? Alimentos ricos em fibras são vários, tá? Então, você tem que pesquisar. Você vai pesquisar esse alimento é rico em fibra, então minimize o consumo de fibras. Você pode estar com candidíase, tá? Crescimento de fungos no seu intestino, ok? E a cândida, que geralmente desenvolve feridas na boca, feridas nas partes íntimas. Tem que tirar o açúcar, porque o açúcar é o alimento dela, da cândida e dos fungos em geral, ok? Então, pessoal, veja que são vários passos e estratégias. Então, cuidado nas fibras, entendeu? É um ponto muito importante. Consuma pouca fibra, pelo menos no período em que você está tratando essa desbiose, para que você possa trazer as bactérias boas e as ruins morram de fome, entendeu? Não é que não vai ter mais ruim, vai ter, mas as boas tem que sobressair as ruins. Tem um equilíbrio, tem que ser uma simbiose e não uma desbiose, ok? Então, cuidado com as fibras. Outro
alerta aqui muito importante para você. Cuidado com o álcool, cuidado com os alimentos, as bebidas, aí, os sucos. Cuidado com os sucos, pessoal. É um problemão. Aumenta o índice glicêmico, alimenta as bactérias patogênicas, as bactérias ruins. Cuidado. Você já ouviu falar no perigo da frutose? Isso mesmo. Muitas pessoas ficam aí consumindo frutas demais, quando na verdade esquecem que as frutas são ricas em frutose. Ué, não é para consumir fruta? É. Mas com equilíbrio, de acordo com o que seu corpo aguenta, tolera, e também olhando o índice glicêmico dessas frutas. Quanto de açúcar essas frutas têm, entendeu? Porque se você consumir muitas frutas ricas com altas cargas glicêmicas, como banana madura, como manga e outros que são ricos em açúcar, se você consumir esses alimentos com frequência, você está adoecendo. Essa é a verdade. Entendeu? Então tem que haver um equilíbrio, pelo menos até seu corpo ter uma restauração, pessoal. Entendeu? Então cuidado com as fibras, cuidado com a frutose, entendeu? São dicas que talvez você não vai ouvir por aí. Você controlar esse intestino, ok? Busque consumir mais água, e água sem cloro, flúor, água sem metal pesado. Infelizmente a água que nós ganhamos, a água da torneira está cheia de metais pesados que nos envenenam, que acabam com o nosso intestino, pessoal. Acabam com nossas glândulas como tireoide, adrenal e etc. Outra dica muito importante, pessoal, para curar retocolite ulcerativa, síndrome de Crohn, é usar o LDN, a Low Dose Naltrexona, entendeu? O LDN você pode manipular 4,5 mg, tomar 9 horas a 10 horas da noite. Você pode manipular qualquer farmácia de manipulação, você pode pedir para seu médico dar a receita, entendeu? LDN, guarde essa sigla, LDN, Low Dose Naltrexona. Vários cientistas dizem que essa foi uma das maiores descobertas do século passado, ok? Tem estudos mostrando que pessoas que usam o LDN durante 4 semanas, pessoas que têm síndrome de Crohn, elas têm cura, melhora, acaba, para de sentir o que está sentindo, ok? Em 4 semanas. Então grava esse nome, Low Dose Naltrexona. E o Low Dose Naltrexona, o LDN, não deve ser, como é que eu posso falar? Deve ser usado não apenas para quem tem Crohn, mas quem tem doença autoimune, para quem tem depressão, tem inúmeros benefícios, inúmeros. Low Dose Naltrexona, ok? E tem que tomar das 9 às 10 horas, no máximo 10 ml, no máximo 11 horas, entendeu? Para que o efeito dele possa acontecer na madrugada ali. Tem uma série de estudos comprovando o que eu estou falando. Então, pessoal, resumindo, busque ter uma dieta mais carnívora, tá? Se você tem uma doença autoimune, retocolite ulcerativa, não exagere na carne. É para ter uma dieta carnívora, mas não é para exagerar também, entendeu? Já que tem outros processos, que a carne contribui para a putrefação, entendeu? Mas você vai ter que ter uma dieta carnívora, tá? Esse é o ponto de vista paleo, uma dieta paleo para tratar doenças autoimunes que tem tido muito bons resultados. Outra dica aqui, pessoal, muito importante que eu não posso deixar de compartilhar com vocês é aumente os níveis de vitamina D, pessoal. Isso mesmo, nós que temos doenças autoimunes, nós temos que estar com o nosso nível de vitamina D alto. Estourando? Não, pessoal, alto. Deve estar acima de 60 UI, ok? E abaixo de 90 aproximadamente. Embora tem pessoas que estão bem acima e não tem problema também, entendeu? Mas tem casos de intoxicação de vitamina D e tal, né? Mas enfim, não pode estar abaixo de 50. Então qual foi a última vez que você testou a vitamina D? Vitamina D, se você não conseguir através do sol, que também tem que estar relacionado com a vitamina K, tem que estar relacionado aí com magnésio, cálcio, né? Então é uma maestria das vitaminas, tá? A vitamina D, pessoal, está relacionada, ela não é apenas uma vitamina, ela é considerada um hormônio, pessoal. Ela é fantástico, entendeu? Então nós temos que aumentar a vitamina D aí, tá certo, pessoal? Outra dica muito importante para curar doença de Crohn, retocolite ulcerativa, é usar a ozonioterapia retal, entendeu? Aplicar ozônio pelo reto, exatamente. O ozônio é incrível. Eu vou fazer um vídeo aqui só para falar sobre o ozônio. É incrível. Isso a indústria não fala, isso a mídia não fala porque não dá dinheiro para eles, né? Mas nós estamos aqui para compartilhar informações profundas e científicas para vocês, ok? Outra dica muito importante para curar a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, é administrar bem o estresse, ok? É relaxar, é trabalhar, ok? Mas tira tempo para descansar, para desaparecer. Medite, ore, entendeu? Cuide da sua mente, cuide do seu espiritual. O estresse tem um impacto muito grande nas doenças autoimunes, tá certo? Então, pessoal, essas são coisas que você tem que começar a colocar em prática para entender os benefícios, tá?
Outra dica muito importante, isso aqui é super, assim como todas as outras, é dormir. Você tem que dormir. Você tem que ter horário para dormir e acordar. Ok? Você tem que respeitar seu ciclo circadiano. Se você tem doença de Crohn, retocolite ulcerativa ou qualquer outra doença autoimune, você precisa ouvir o que eu estou falando. Que é exatamente, pessoal, dormir. E dormir bem, dormir no escuro, escuro máximo. Pessoas que dormem no claro estão adoecendo e por isso estão doentes. Dormir no escuro, ter horário certo para dormir o mesmo horário, acordar o mesmo horário. Quando você acordar, tenha contato diretamente com o sol, que vai estimular a produção de melatonina, para que você durma bem à noite. Para você durma bem à noite, você tem que, primeiro, jantar cedo, no mínimo 3 horas antes de dormir, no mínimo, entendeu? 3 horas antes de dormir, para você dormir com o estômago vazio, tá? Dormir no escuro máximo, isso aí vem também silêncio. Desligue o Wi-Fi da sua casa, pelo amor de Deus. A energia, poluição eletromagnética, para quem tem doença autoimune não pode, pessoal, não pode. Desliga o Wi-Fi, entendeu? É uma das causas da doença autoimune. Então desliga o Wi-Fi e vai dormir tranquila, dorme longe do celular, tá? Outra dica que é importante, pessoal, se você estiver usando o celular junto com a internet, ou dados móveis aí, cuidado, não fique usando próximo, principalmente da cabeça, pessoal. Nosso cérebro é muito sensível à poluição eletromagnética, então cuidado com tudo isso, pessoal. Então, cuidem da saúde de vocês, cuidado com as micotoxinas que estão nos fungos, nos mofos e etc, tá? Então, cuide da alimentação de vocês, busque eliminar os grãos, milho, feijão. Eles possuem antinutrientes que são lectinas, que são muito prejudiciais à nossa saúde, entendeu? Busque mudar a sua alimentação, busque provar algo novo, fique longe das farinhas brancas e etc. Então, vamos ficar atento a isso, pessoal. Tá? Dê uma olhada na sua boca, como é que tá seus dentes. Você tem algum canal dentário? Vamos tentar resolver isso com a ozonoterapia ou extrair esse dente, tá bom, pessoal? Então, pessoal, para a gente tratar as doenças autoimunes e as doenças em geral, são vários motivos, vários fatores, várias coisas que a gente tem que fazer em conjunto para ter resultado. Não é tomar imunossupressor, não é apenas tomar remédio, pessoal. Isso é o que a medicina convencional nos oferece e com resultado muito ruim por sinal. Entendeu? Então eu estou lhe apresentando a medicina funcional, a nutrição funcional, aquilo que tem resultado. Entendeu? Então essas foram algumas dentre as inúmeras dicas que eu trago aqui para vocês para melhorar a saúde, doença autoimune e etc. Há muitas outras coisas que eu poderia falar, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos parar por aqui. Ok? Então, para não perder mais vídeos como esses, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, seu gostei, seu joinha, compartilha esse vídeo, ok? Manda para todo mundo aí, os grupos que você tá, que tem doença de Crohn, retocolite ulcerativa, colite e qualquer outra doença autoimune, ok? Nos vemos na próxima e até breve, pessoal.